Você quer que eu logue? Como você faz? Amor, eu tô ao vivo. Oi? Eu tô ao vivo já. Boa noite, pessoal. Tô vendo que vocês estão entrando. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Vocês estão me vendo também? Daqui a alguns minutinhos vamos iniciar. Ok? Sejam bem-vindos. Obrigada aí por nos acompanhar na nossa live de hoje, que vamos falar um pouquinho sobre como a alimentação pode ajudar no combate à ansiedade. Temos uma convidada especial. Logo, logo eu vou falar um pouquinho mais sobre isso com vocês. Alguns estão falando aqui que maconha ajuda. Depois a gente pode conversar um pouquinho sobre isso também, tá? Esse é um outro tema. Estou acompanhando aí. Oi a todos. Bom ver aí o pessoal. Obrigada aí pela participação de todos. Só vamos esperar a doutora Aline Andretta também entrar para que a gente possa iniciar. Mais uns 3 minutinhos a gente já dá início, ok? Olá, estou vendo o pessoal conhecido aí. Olá, Terezinha, olá, Renê. Muito bom ver vocês. Oi, Ali. Sejam bem-vindos. A Aline acabou de entrar. Daqui a pouquinho eu já chamo ela para entrar no na nossa live. Excelente. Olá! Tudo bom, Aline? Tudo bem? bom? Que bom! Seja bem-vinda à nossa live de hoje. Delícia! Estou super feliz com o convite com a nossa live de hoje. Nem fale, olha, uma convidada muito, muito que especial, viu? Olha, pessoal, além de minha parceira no consultório, ela também é minha nutricionista, então faz um trabalho aí divino, hein, Aline? É, Será que podemos começar? Vamos esperar um minutinho para dar as 9, para o pessoal ainda estar entrando, está chegando. Vamos aguardar mais um minutinho a todos? uhum. Legal. Vamos dar um pouquinho de calor nessa noite toda chuvosa, né? Verdade, Mas que verdade. bom, né? Que enchem as reservas de Curitiba aí e não falte mais água. Concordo, concordo. Acho que podemos começar, né? Vamos dar início, pessoal. Olha, sejam muito bem-vindos novamente. Agradeço pela participação de todos. É um prazer a gente estar falando um pouquinho sobre o quanto a nossa alimentação pode ajudar no combate da ansiedade. Então, Aline, antes de a gente iniciar, gostaria que você se apresentasse para que o pessoal te conhecesse um pouquinho mais. Fale um pouquinho sobre a tua atuação, quem que é a Aline. Então, bom, queria também agradecer já esse convite, né? Quanto mais eu conheço a Nathalie, mais eu me apaixono pelo trabalho dela e pela pessoa que ela é também. Então, uma pessoa maravilhosa mesmo. Fico muito feliz de fazer essa live contigo. Obrigada. Eu me formei, então, em nutrição na Federal em 2010. Fiz residência, fiz mestrado em fibromialgia e atualmente eu trabalho no grupo de cefaleia e dor orofacial do INC, mas com Uhum. enxaqueca.
e que está muito associado com o tema de ansiedade, né? Porque é muito comum a gente, né, ter esses casos de ansiedade, depressão vinculados à dor de cabeça, enfim, a outras doenças, né? Também intestinais, enfim, que hoje a live vai estar cheia de assuntos legais, né? Isso mesmo, por aí. Antes da gente dar início, muito legal, viu, Aline? Eu gostaria de falar uma frase que eu li uma vez sobre Hipócrates, que é considerado o pai da medicina, e ele postula há mais de 2000 anos atrás que seu remédio seja seu alimento e que seu alimento seja seu remédio. Então, o quanto essa relação que existe, né, Aline, entre a nutrição e a saúde mental, essa integração, essa visão holística do ser. Não olhar apenas na parte da saúde mental, mas também ver o que estamos ingerindo e como estamos ingerindo esses alimentos. E o quanto isso pode repercutir na nossa saúde mental. Por que ansiedade? Eu estava até conversando com a Aline no consultório. Falei, nossa, Aline, se você ter uma ideia, hoje estima-se que mais de 18 milhões de brasileiros sofrem de ansiedade. É o topo do ranking mundial. É um tema que a gente precisa realmente abordar. Mas muitos pensam assim, será que a ansiedade sempre é ruim? Nem sempre é ruim. Inclusive, né, Aline, hoje alguém até me falou, Natalia, tive um friozinho na barriga. Posso falar, Aline? Posso Pode falar? falar. Você me permite falar? Tive um friozinho na barriga. Mas essa ansiedade é muito boa, porque ela nos motiva a superar novos desafios, a ler, a procurar, a pesquisar. Aline, sobre aquele livro, lembra o final de semana, Aline? E aquele livro, você chegou a ler? Aquela matéria que saiu sobre fobia social, sobre síndrome do pânico e a questão da alimentação. Então, isso é saudável. A ansiedade, ela se torna prejudicial quando produz sintomas e sentimentos de preocupação, medo, nervosismo e o mal-estar excessivo. Então, é algo recorrente, não apenas específico a um determinado momento da vida. Como você já falou, né, em termos até de alguns sintomas físicos, até psíquicos, mas eu gosto de enfatizar novamente. Quais são alguns sintomas físicos da ansiedade? Dor no peito, dor de cabeça, formigamento, alteração gastrointestinal, aí é contigo que você vai abordar mais sobre isso, Aline, tontura, palpitação, entre outros. Quando a gente fala um pouquinho sobre os sintomas psíquicos, seria insônia. Olha, outro tema, Aline, que você gosta muito de falar. Irritação, tensão, inquietação, ó, né? Perda de concentração. Olha o ômega 3 aí, Aline, quanto ele pode nos ajudar para combater a questão da memória. Ok. Então, geralmente, a ansiedade, a gente acaba focando muito nos sintomas físicos. Ah, doutor, eu tô com sindorese, uma palpitação. Ou em que formas diferentes de nós podermos nos acalmar. E muitas vezes a gente acaba esquecendo do papel muito importante que é a alimentação. Mas antes da gente começar a dar as palavras para a Aline, eu acho que é válido a gente falar dos neurotransmissores, né, que controlam a ansiedade. Quais são? O que é neurotransmissor? Muitos devem estar se questionando agora. Vamos pensar de uma forma mais simples de explicar. São os mensageiros químicos. Então, ou seja, ele facilita a comunicação entre as células do cérebro. E quais são os principais? Os dois, que eu vou falar, os principais neurotransmissores. O GABA, que é o ácido gama aminobutírico, tá? Que ele é um neurotransmissor inibitório. É aquele que ajuda a gente a relaxar. Olha, hoje eu tô com bastante GABA, viu, Aline? Ai, Quando a gente gosta do que faz, a gente realmente produz esse GABA. Então, ele evita que o cérebro fique hiperativo, que promove um relaxamento, acalma os neurônios. Tem também, Aline, eu gostaria depois que você me falasse um pouquinho mais, que a gente acaba produzindo receptores do GABA no nosso intestino, que o intestino é o nosso segundo cérebro, que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso.
E o outro que eu gosto muito de mencionar é a serotonina. Então, temos o GABA e a serotonina. O que é serotonina? Muitos já conhecem, que é o hormônio do prazer, do bem-estar, regula e modula o nosso estado de humor, sono, apetite, ansiedade, sexualidade, que é outro tema aí que a gente pode fazer uma live. Então, em cerca mais ou menos de 95% dos receptores da serotonina se encontram no revestimento do intestino. Aí que é importante a gente entender, Aline, porque existe uma abundância de pesquisas que eu acabei estudando que comprova essa relação bidirecional. Ou seja, essa relação do nosso intestino, eu estou com uma caneta aqui, deixa eu tirar, dos nossos intestinos e o cérebro. Então, Aline, como podemos... Eu queria que você falasse um pouquinho dessa relação. Por que o intestino é o nosso segundo cérebro? E qual que é a relação do nosso intestino com os impactos na parte da ansiedade? Então, você começou falando, né, Nathalie, que Hipócrates já, 2000 anos atrás, já falou que a tua alimentação seria o teu remédio. E que Isso pena mesmo. que a gente se afastou tanto disso, né? E agora, em 2020, cada vez mais pesquisas relacionando aí a importância do que a gente come com a saúde do nosso corpo, né? Sim. Então, nós somos sim o que nós comemos, o que nós pensamos, o que nós sentimos, e o que a gente faz também, né? Uhum. Então, é importante que fique claro que o que a gente come interfere sim no nosso cérebro. Olha, Mas como isso? Como assim eu não como? Sai, né? Então, ele é considerado nosso segundo cérebro porque ele tem o seu próprio sistema nervoso. Opa, ia cair aqui. uhum. Próprio sistema nervoso entérico, que são trilhões de neurônios que estão fazendo diversos efeitos. Ah, deu certo aqui, né? Uhum. No nosso organismo. Então, como a Nathalie já falou, está produzindo 95% da serotonina a nível intestinal, né? Isso. E um exemplo que eu acho bem fácil de entender é como esse eixo intestino-cérebro é real, né? Então, quando uma pessoa fica, às vezes, sem ir no banheiro aí por uma semana, por exemplo, que Que não é isso? normal, tá, gente? Então, tá com o intestino preso, não é normal, tem que resolver. A pessoa vai ficando irritada, vai ficando nervosa, e a gente fala que ela tá enfesada, né? Cheia de fezes. Então, o que tá parado aqui tá repercutindo no cérebro dela e ela tá alterando as emoções, né? Porque aquela serotonina ela não consegue ser produzida, ou ela tenta fazer aquele peristaltismo para tentar ajudar, né, essas fezes a serem eliminadas e não produz a sensação do bem-estar, desse hormônio da felicidade. E o Uhum. contrário é muito real também. Alguém aqui já ficou super nervoso com alguma coisa, ou ia fazer uma prova, um concurso, e de repente deu uma diarreia na hora. Isso acontecia muito comigo. Eu Uhum. devia 3 vezes, né, antes da prova, assim. Então, o que acontecia na minha mente interferia também nas minhas vísceras, né, no meu intestino. Então, é um eixo bidirecional mesmo. Um interfere no outro. E os dois precisam estar muito saudáveis, né? Então, assim, ó, imagina que se a gente pensar e fazer uma conta, se a gente consumir em torno de 3 quilos de comida e bebida, assim, que a gente coloca dentro do nosso corpo todo dia, dentro de um ano, 365 dias, vai variar aí, né? Dependendo da pessoa, 2 a 3, 3,5, Uhum. digamos, a média de 1 tonelada. Então, em um ano de vida, a gente coloca dentro da gente 1 tonelada de alguma coisa, que às vezes é alimento e às vezes não é, né? Uhum. Então, tudo isso vai impactar muito no nosso intestino e vai repercutir na nossa mente, né? Então, hoje está se estudando muito sobre psiconutrição, né? E a Uhum. importância de relacionar tudo isso. Porque dependendo da qualidade dessa dieta, eu não vou ter nem substrato para produzir esses neurotransmissores, né? E se cair coisa ruim no meu intestino, então, assim, produtos industrializados, né? Hoje é muito comum o uso de muitos medicamentos, tudo isso causa uma disbiose. Já ouviu falar esse termo, Nathalie?
ouvi porque você me falou, mas acho que acredito que muitos aí não devem saber. Até então eu não sabia. Então, realmente, você me falou, daí que eu soube. Então, fale um pouquinho aí, Aline, o que seria? Então, a disbiose é quando tem uma alteração desse equilíbrio das bactérias do intestino. Então, há um aumento das bactérias ruins e uma diminuição das bactérias boas. E essas bactérias boas, pessoal, fazem serotonina, fazem GABA, fazem todos esses neurotransmissores que nos dão bem-estar. Então, se o intestino está em desequilíbrio, se ele não está saudável, isso vai repercutir. A gente está falando hoje de ansiedade e depressão, né? Mas eu queria já deixar bem aberto que isso influencia em doenças autoimunes, em doenças metabólicas, obesidade, problemas intestinais crônicos. Então, vai repercutir no corpo como um todo, né? E essa disbiose, essa alteração do tipo de bactérias do intestino, vai causar um aumento da permeabilidade intestinal, que hoje está se estudando muito sobre isso, que a gente chama de leaky gut. O que é isso? Então, o intestino ele tem que ser fechadinho, não pode passar nada por ele, a não ser que seja pelos transportadores para serem absorvidos. Quando tem essa disbiose, e isso também pode ser causado, essa disbiose, por estresse, né? Então, eventos muito estressantes, privação de sono, parasitose, uso de medicamento e consumo de produtos industrializados, principalmente, vai romper com essa barreira. Açúcar e aí, também, Aline? Açúcar também. Açúcar é altamente inflamatório, farinha, hoje se fala muito do glúten, então o glúten, ele estimula uma proteína que chama zonulina, que quebra essas aderências do intestino. Esse equilíbrio, porque rompendo essa barreira do intestino, pode passar LPS, que é fragmentos de bactérias, restos alimentares mal digeridos, tudo isso que não podia entrar no nosso corpo vai entrar. E aí vai ativar nosso sistema imunológico e vai causar um monte de alterações, inclusive ansiedade, né? Fora outras doenças mais graves. Então, esse intestino permeável é como se fosse assim, você vai coar um café e você quer que passe só o café coado. Se tiver rasgos nesse coador, vai passar o pó. Então, é como se acontecesse no nosso organismo, né? Então, é muito simples e muito difícil de fazer, né? Que é ter mais comida de verdade. Então, assim, toda vez que você pensa, nossa, eu vou ler um rótulo de um alimento e tem lá espessante, acidulante, aromatizante, que ninguém entende o que é, né? O que isso faz comigo? Ele altera o meu equilíbrio intestinal. Então, muda o perfil das minhas bactérias. E a adoçante, que é uma coisa que todo mundo adora usar, altera. Então, até a stevia e a sucralose, que eram consideradas as melhorzinhas, elas, quanto mais eu tenho isso, menos bactérias boas eu tenho no intestino. Então, tem que só falando um pouquinho, gerou uma dúvida aqui, que as pessoas querem saber um pouquinho mais daquela relação do açúcar. O que impacta? Por que o açúcar é tão prejudicial a certo ponto, até no nosso intestino? Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Já que você entrou na questão dos adoçantes, então vamos fazer esse gancho aí com o açúcar. Se não pode adoçante, pode açúcar? Por aí. Então, antes de falar um pouquinho o que ele faz, eu queria contar para vocês que eu sempre falo no consultório que a gente tem que se livrar dos 4 pós brancos, que é o açúcar, a farinha de trigo, o sal refinado e a cocaína, gente. Todo mundo fica assim, nossa, como assim a cocaína? Então, o açúcar ele é mais viciante que a cocaína, só que a gente não tem essa conotação de uma droga ilícita. Ela é lícita, mas ela causa tanto problema quanto essa outra droga, né? Então, talvez até você possa trazer o que o açúcar faz em termos de sistema nervoso central. Então, ele é uma droga, né? Que causa realmente uma sensação boa e depois faz com que eu queira mais. Então eu já atendi pessoas que acordavam de madrugada, por exemplo, para sair tomar uma Coca-Cola. E se não tivesse em casa, ele saía comprar. Então é tão viciante quanto as drogas ilícitas, só que a gente não vê desse jeito, né? Eles acabam ativando, Aline, certos prazeres, principalmente o açúcar e a farinha de trigo.
É por isso que muitos falam para consumir com moderação. E esse prazer, ele é muito rápido e gera mais ansiedade. Então, ele gera mais ansiedade que eu quero comer, 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 comer. Como você já até me trouxe alguns exemplos, inclusive clínicos, né? Que as pessoas têm essa vontade de comer carboidrato o tempo inteiro. Por quê? Porque é um prazer, mas ele é muito rápido. Uhum. Né? E daí eu preciso. E até dependendo da alimentação, uma maior oxidação nas células. Não ocorre isso também? Sim. Assim, ó, açúcar é a coisa que mais envelhece. As pessoas às vezes, ai, meu colesterol. Eu falo, gente, açúcar se liga no colesterol bom, no ruim, faz ele perder a função, se liga nas fibras do colágeno e da ruga. Açúcar é super inflamatório, né? Então, ele inflama tudo, né? A nível intestinal e quando é absorvido também as nossas células, então envelhece, tá? Uhum. E assim, a questão na ansiedade, como a Nathalie trouxe, ela vai despertar um desejo ainda maior de ficar comendo, vai aumentar a ansiedade. Então a pessoa está ansiosa e ela começa a comer por ansiedade, alimentos que deixam ela mais ansiosa e fica um ciclo que ela aí pode entrar às vezes no ataque de pânico, enfim, né? Porque ela vai como se fosse cultivar aquele sentimento, né? Então, assim, na ansiedade, o ideal era retirar alimentos que fossem muito estimulantes, como cafeína, açúcar, energético, chamate, né? Todos os alimentos que têm muita cafeína e açúcar vinculado vão ser mais estimulantes e vão aumentar a ansiedade. E o que acontece? Quando eu como alimentos com açúcar ou farinha refinada, como a Nathalie trouxe, eu tenho um pico de glicemia. E de repente eu tenho uma hipoglicemia rebote que cai lá embaixo. E aí eu vou começar a me sentir nervosa, ansiosa, porque eu vou ter uma hipoglicemia reativa. E eu vou querer comer mais, né? Uhum. Então, eu vou ficar, a glicose no meu sangue vai fazer uma montanha russa, né? E quando a gente come alimentos que têm fibra, gordura, proteínas, né? Gorduras boas, proteína, eu vou absorvendo lentamente. Então, eu nunca tenho um pico e uma queda, né? Eu fico mais equilibrado. E isso primeiro que vai equilibrar o meu corpo como um todo, não preciso dar um boom de insulina, né? Tudo Uhum. isso. E mentalmente eu vou me manter mais estável também. Sim. Aline, você falou da cafeína, acho que é importante, né, falar novamente, porque eu até sigo uma recomendação quando meus pacientes têm fobia, por exemplo, de avião, eu sempre falo para eles, olha, só não tome o café antes da nossa viagem, porque eu acabo viajando com o paciente junto. Eu falei, só não tome o café, evite a cafeína, chocolate. Eu queria que você entrasse um pouquinho mais. O que é a cafeína? Ajuda ou prejudica no nosso dia a dia? Porque até então a cafeína ela acaba aumentando os níveis de energia. Então a gente toma o café, aumenta esse nível, mas também ele acaba inibindo, inclusive, os níveis de serotonina. E aí, Aline, o que você me diz sobre isso? Então, a cafeína, ela é um estimulante, ela não é um revigorante, né? Ah, uhum. Então, na prática clínica, a gente acaba trabalhando com plantas que são revigorantes, elas melhoram a tua energia e você não precisa tá tomando café para se sentir estimulado e acordado, né? Uhum. Então, ele é um estimulante que ele vai, digamos, gastar a tua energia. Ele vai gastar alguns nutrientes para te manter estimulado naquele período. E depois cai. E daí você precisa de novo. Né? Então, as Sim. pessoas tomam mais de 1 litro de cafezinho no dia, porque elas precisam funcionar. Isso vai piorar a ansiedade, né? Vai afetar na produção ali dos neurotransmissores a nível intestinal. Então, precisa de uma avaliação, né? Essa pessoa que é muito viciada em café, para ela ir desmamando aos poucos, porque não dá para tirar de uma hora para outra. As pessoas têm enxaquecas horríveis quando tiram do nada, né? O Uhum. corpo tem que estar preparado para tirar todo esse excesso de cafeína, né? E para ir acostumando e adequando. Então, assim, quando a pessoa está ansiosa, tudo que a gente quer é produzir GABA, né? Que ele vai me relaxar. E quando eu fico comendo alimentos estimulantes, eu estou estimulando o glutamato. Então, eu vou ficar numa via mais excitatória, né? Uhum. Com certeza, com certeza. E o que você indicaria para ingerir, né?
Já que a gente falou o que não ingerir, e o que você recomendaria? Me fale um pouquinho das vitaminas que corroboram nesse processo da ansiedade, que ajudam. Uhum. Então, ó, toda a família do complexo B, principalmente B6, ela é cofator para a formação do GABA. Então, se eu não tiver B6, eu não formo o GABA, que é aquele que a gente quer para ficar relaxado, tá? E o magnésio junto. Mas deixa eu falar um pouquinho das do complexo B, né? Então, B6 é extremamente importante. A vitamina B3 também. Você acredita que se a gente não tiver vitamina B3 no corpo, a gente pega o triptofano e ao invés de converter ele em serotonina, eu transformo ele em vitamina B3, que é uma Nossa, coisa que eu ingeri, tá? Então, na via, assim, às vezes eu tenho que pegar 60 miligramas de triptofano para transformar em um de vitamina B3, né? E eu posso ingerir a vitamina B3 através de carne, frango, peixe, castanhas, sementes, alimentos integrais, germe de trigo, né? A vitamina B6 também. A vitamina B12 é extremamente importante, a vitamina B9, que é o ácido fólico, alguns psiquiatras hoje estão usando megadoses de ácido fólico para tratar depressão. Aí já é uma quantidade até medicamentosa, mas tem um efeito bem interessante. Então, todas as vitaminas do complexo B são extremamente importantes, né? Tem umas pesquisas que eu cheguei a ler uma época que a vitamina B6 ela acaba funcionando para o regulador natural da ansiedade. Isso é verdade? Porque tanto ela tá como cofator do GABA como da serotonina. Ah, Então, ela é dos dois? ela é dos dois. Se eu Nossa, não então tiver. eu vou ingerir muito a B6, vou recomendar para os meus Não, clientes é tudo B6. maravilhosa. E ela é cofator para formação de glutationa, que é um super antioxidante, então tem que ter vitamina B6 no corpo, E que gente. alimento tem B6? Que alimento? Carnes, peixes, frango, ovos, os cereais integrais, né? Então, é uma coisa bem importante vocês saberem que toda vez que a gente refina os grãos, então, farinha de trigo refinada, tudo refinado, eu diminuo, assim, em mais de 70% o complexo B. 90% do magnésio, a gente já vai falar do magnésio, né? Porque o magnésio amo Também. do coração. Então, assim, e as pessoas comem arroz branco, né? Eu sempre brinco, gente, arroz branco é para casos de diarreia, não é assim. Por que comer um negócio que tirou a casquinha, que tá cheia de complexo B e nutrientes, e que vai comer o amido sem nada? Só caloria. Não dá, gente, não dá. Então, assim, quando tá com diarreia, sim, pode ser, tá? Mas se não, tem que comer coisas integrais, né? Que elas vão ter um valor nutricional maior, elas vão ter muito mais nutriente, né? Não foi removido do grão, né? Então, abacate, nozes, sementes, todas elas têm muitas vitaminas do complexo B também. Uhum. Então, a B6 também está na via da serotonina, então aí precisa muito de B6, de magnésio, de todas essas vitaminas. É que o baixo teor de magnésio, inclusive, pode aumentar a ansiedade. Isso, de fato. Então, o magnésio é onde a gente encontra o quê? Geralmente nos legumes, nozes. A selga, eu aprendi a selga. Espinafre. Os vegetais verdes, isso aí, tá lá no anelzinho da clorofila, o magnésio. E assim, uma fonte super legal de magnésio é a semente de abóbora descascada. 50 gramas dela tem 300 miligramas de magnésio. Você pode comprar já descascada, que ela é verdinha. Sim. Tem uma gordura super boa e é riquíssima em magnésio. Então, assim, o magnésio, ele é necessário para mais de 300 enzimas do nosso corpo funcionarem. Então, pensa no baque que é a baixa de magnésio no organismo, né? Então, quase tudo precisa de magnésio para funcionar. Inclusive, ele é um mineral relaxante, ele é modulador. Então, tem muito estudo em enxaqueca e fibromialgia, que eu acabo trabalhando bastante, com a suplementação daí de magnésio para memória. Então, tem um magnésio específico para prevenção de Alzheimer, para memória, e ele vai acabar atuando como? Ele diminui o glutamato, que é aquele neurotransmissor super excitatório, que é o contrário do GABA, se liga no receptor e impede que o glutamato se ligue. Então, em vez de você ter uma resposta excitatória, você vai ter uma resposta relaxante, é o mineral relaxante. E ele ajuda super no funcionamento intestinal também. Então, magnésio é top. E as pessoas têm muitas deficiências em magnésio, muitos deficientes em magnésio.
Então, vamos incluir na nossa dieta. Então, vitaminas B, pessoal, magnésio, que mais? Zinco também? Zinco é extremamente importante. Então, assim, eles viram que pacientes com ansiedade e depressão tinham baixos níveis de magnésio, de zinco também, e que quando era suplementado esses nutrientes, melhorava o efeito do medicamento, o que é muito importante, né? Dessa resposta, né? Zinco a gente encontra em ostra. Ostra é quase uma suplementação de zinco, gente. Fígados também, né? Fígado, ovos. Isso, carne, sementes, né? As castanhas, elas têm muito zinco, magnésio e complexo B. Então é bem legal também. E pensando assim numa dieta anti-ansiedade, né, Nathalie? Eu preciso pensar numa dieta anti-inflamatória. Então, toda vez que o corpo está inflamado, ele não vai produzir os neurotransmissores que ele precisa. Uhum. Então, assim, quando isso é fácil a gente perceber quando a gente está com uma infecção. Alguém está feliz com infecção? Ninguém está feliz, né? É como se afetasse o nosso ânimo. Por quê? Porque a inflamação desvia a formação desses neurotransmissores. Em vez de eu fazer a serotonina, que é o hormônio da felicidade, eu vou desviar para uma via das quinureninas que vai me deixar mais excitado, né? E a gente não imagina que tudo que a gente come expressa uma resposta imediata de saúde ou de doença, de inflamação ou não. Então, é extremamente importante adicionar bastante temperos frescos, açafrão da terra, orégano, manjericão, todos esses temperos desidratados mesmos ou frescos, né? Chá são muito interessantes, então a gente falou bastante do GABA, chá de passiflora, de camomila, de melissa. O mulungu, gente, é super calmante, então é legal tomar antes de dormir, né? Porque geralmente quem tem ansiedade tem distúrbios do sono, então precisa, né, comer alguma coisa que tenha triptofano, que tenha B6, um exemplo é uma bananinha. E isso é muito legal, porque os antigos tinham medo de comer banana antes de dormir. Você já ouviu falar isso? Não, não, Não? não. Vários idosos. Não, não vou comer. Eu falei, não, relaxa que você não vai morrer. Aí eles adoram, porque ajuda muito no sono. Você já dá o substrato para formar os neurotransmissores e a pessoa dorme bem, né? Então, um calmante, uma banana assada com canela. Outra fruta super legal para comer antes de dormir é o kiwi. Então, tem isso que melhora o sono. Castanhas também são legais antes de dormir. Então, algumas opções aí de uma ceia para o pessoal depois da live. O pessoal está me perguntando aqui, Aline, qual é o nome do chá para antes de dormir? Você poderia repetir que é o... O Eritrina mulungu, geralmente fala mulungu. Ele é bem calmante, mas pode ser a passiflora, a camomila, também passiflora, camomila, mulungu, são os que mais acalmam, assim. Tem aqueles bons sonhos que a gente compra, às vezes, E o que é um chá mix. verde? O chá verde também? Chá Porque o verde. chá verde ele aumenta o nível do GABA, mas será que ele é para esse momento ou não? Então, na verdade, a L-teanina aumenta a GABA e está presente no chá verde, mas está mais presente no chá branco. E como o chá verde tem um pouco de cafeína, tem gente que tem que tomar assim até as 2 da tarde. Se passar disso, interfere no sono, apesar de ter L-teanina. Mas o que mais tem é o chá branco. Entendi. Aí vai ajudar o GABA. Muito bom. E a questão dos antioxidantes também acabam ajudando no controle da ansiedade. Os alimentos antioxidantes? Fale um pouquinho ali. Então, os alimentos antioxidantes são esses alimentos anti-inflamatórios também, né? Então, frutas vermelhas, as berries, né? É muito legal porque ela tem baixo índice glicêmico, então o ideal é uma dieta que module o índice glicêmico, que não tenha picos de açúcar, né? Então, as frutas, elas vão ter muitos compostos antioxidantes, né? Os vegetais, a gente não falou aqui das crucíferas, brócolis, couve-flor, aspargos, couve de Bruxelas, eles são bem importantes também para o intestino. Então, assim, a gente voltando lá no começo no intestino, né? Sim. Intestino adora verde, tem que cair verde ali, tem que ter comidinha para as bactérias boas, senão as ruins se proliferam.
Então, tem que alimentar com coisa boa ali, para essas bactérias boas também conseguirem produzir os neurotransmissores, né? Até Então, você falou na questão do intestino, acho que seria válido a gente falar um pouquinho sobre os probióticos, que eles acabam tendo um efeito bem positivo no nosso intestino, sobre o nervo vago. O nervo vago é aquele mais longo, né, dos nervos cranianos, que ele é envolvido em funções inconscientes, por exemplo, como frequência cardíaca, que isso também repercute na ansiedade. Então, isso que eu queria que você comentasse um pouquinho também, Aline, com relação aos probióticos. Porque até eu cheguei a ler uma vez uma pesquisa falando sobre fobia social. O que é fobia social, pessoal? Só para vocês entenderem. É o medo exacerbado, excessivo, irracional frente a situações sociais. Por exemplo, como falar ao telefone, imagina fazer uma live, né? Comer, usar banheiro público, interagir com outras pessoas. E eu cheguei a ler nessa pesquisa que pessoas que utilizaram probióticos, leite fermentado, por um período de 4 semanas, eles viram que melhorou os sintomas, inclusive da fobia social. Porque ele atuou bem no sistema límbico e no córtex pré-frontal. É bem interessante, você vê como, olha, a gente tem que ter essa visão bem amplificada, porque você vê que, às vezes, numa mudança alimentar também vai ajudar até no processo, né, da nossa saúde mental. Então, me fale um pouquinho dessa questão dos probióticos, né, como que eles repercutem. essa pesquisa que você falou é a prova desse nervo vago, né? Que o que acontece no intestino repercute no cérebro, sim, né? Então, tem muito estudo mostrando até quais cepas de probióticos, então, lactobacillus ou bifidobacteriums, que produzem mais GABA, que produzem a serotonina, e vão ter efeito a nível de sistema nervoso central. Então, um dos papéis bem importantes dos probióticos, dessas bactérias boas, é produzir ácidos graxos de cadeia curta, que é o butirato, o propionato e o acetato. Esses ácidos graxos de cadeia curta, eles se ligam no cérebro e têm um efeito diminuindo a inflamação. Então, eles são anti-inflamatórios cerebrais, né? Então, é super importante esses probióticos. Então, eu prefiro sempre suplementar, às vezes, em cápsula, em vez de leites fermentados, porque todo mundo gosta do Yakult, né? Mas quando a gente lê a lista de ingredientes, tem açúcar, tem outros aditivos que eu não gosto muito, então eu prefiro sempre mandar manipular. Mas lembrando que, assim, não adianta tomar probiótico se a tua dieta é ruim e você não vai dar o alimento para essas bactérias no intestino. Então, elas gostam de fibra, que é o pré-biótico. Tá? Então, o pré-biótico é a comidinha do probiótico. Uhum. E uma coisa que elas adoram é, por exemplo, biomassa de banana verde. Conheço. Tá? Alguém já me recomendou isso, inclusive. Quem será que me recomendou isso? Né? E assim, eu não sabia, mas eu li um artigo agora, né, dando uma revisada para essa live, que a banana prata verde, ela tem muita serotonina e com o amadurecimento ela diminui. Então, assim, além de ser fibra pré-biótica, também é fonte de serotonina. Então, é uma coisa bem legal para pessoas ansiosas colocarem na dieta. Né? Biomassa de banana verde, pessoal. E a casca tem ainda mais serotonina. Então, seria legal tentar comprar ela verde. Agora, no inverno, até é mais fácil. É assim, é verde que você não conseguiria comer. Aí você pode cortar em pedacinhos, pôr congelar e bater num suco. Sabe? Lava bem e depois bate no suco. É uma forma também. Então, assim, tem vários estudos mostrando também como que seria em ratos, né? Mostrando os ratos germen-free, que não tem bactérias nenhuma, como que ao funcionamento deles e a importância de ter essas bactérias, né? E quando se corta o nervo vago, elas deixam de ter esse efeito. Né? Então, é extremamente importante esse cuidado intestinal, né? Às vezes, não que você precise suplementar um probiótico específico, né? Hoje a gente tem vários psicobióticos que já são cepas que vão ter efeito na nossa psicologia, né? Mas dar os nutrientes pela dieta para que bactérias boas ali possam sobreviver. Isso é o mais importante, né? Porque a nossa microbiota a gente forma até os 2 anos de idade. Por isso que
É muito importante, né? O nascimento, a forma do nascimento interfere, então, se for um parto vaginal ou cesárea, se recebeu leite materno, como foi a introdução alimentar, tudo isso impacta no nosso perfil de bactérias intestinais. E Uhum. depois elas, que vai ser a permanente, né? E aí depois vai ser transitória, né? Então, quando a gente alimenta o que tem de bom, a gente vai ter um resultado interessante. E alimentar o que tem de bom é colocar comida de verdade no E quando você intestino. fala, Aline, comida de verdade, você está falando sem glúten, sem. O que seria de fato? É Comida verde, de bastante verdade. verde, bastante ômega 3, peixe, carne. O que seria essa comida de verdade? Eu sei que não pode abrir o pacotinho. Ela sempre me fala, viu, pessoal? Não evite abrir pacote. Come a fruta, come a banana. Então me fale um pouco sobre isso, Aline. É bem isso, Nathalie, né? Descascar mais e desembalar menos, né? O pessoal até tá falando aqui, picanha, picanha. Isso aí, pessoal, picanha pode, né, Aline? Picanha. Com bastante brócolis junto, pode a picanha. Ah, então tá bom. Mas a gente sempre ensina muito assim como ler os rótulos, né? A lista de ingredientes, tem que ver o que tem. Mas a comida de verdade ela não tem rótulo, né? Não precisa nem de rótulo. Sim, sim. Então já dá para ir por ali, né? Então, assim, aquele alimento que estraga se você deixar fora da geladeira, aquele alimento que o bicho quer comer, né? Não tem aquela bolacha que ficou ali um ano e você fala, nossa, nem mofou, nem o bicho quis comer, gente, né? Uhum. O bicho que não pensa não comeu, a gente que pensa come, né? Então tem que ir observando essas coisas. Eu sempre brinco que quanto maior a vida do alimento, menor a sua. Então Uhum. tem que cuidar com o que você come, né? Sim. Então, alimentos in natura, né? Frutas, vegetais, tudo isso. A carne, sim, claro. Isso dá uma outra live, a forma de preparo. Churrasco acaba tendo mais toxina, né? Da queima, da fumaça. Então a gente prefere alguns tipos de preparo que tragam menos toxinas para o organismo. Mas eu sempre brinco que a pessoa assim gosta de comer peito de peru de manhã. É um embutido, gente. Tem nitrito, nitrato, que é tudo cancerígeno. Então eu falo assim, gente, quer comer? Pelo menos então pega o peru, corta o peito do peru, que pelo menos eu tô vendo que é o bichinho de verdade. Que não é um negócio que tá misturado, que tem uma cor falsa, um sabor falso, né? Que eu não sei o que tá vendo. Então, assim, opa, eu consigo identificar o que é? Opa, então é uma comida de verdade, né? Sim. Então, às vezes a pessoa. A outra coisa que é muito importante, porque assim, até um paciente meu falou, ele falou, Aline, então a minha vida foi de mentira, porque se serve gelatina nos hospitais, por que você está mandando eu não comer gelatina? Uhum. Sim. Não Boa é uma pergunta. comida de hospital e de criança, né? Então, quando a gente lê a lista de ingredientes, gente, o sabor é falso, a cor é falsa. Uhum. Então, todas essas coisas, assim, o aromatizante, o edulcorante, o flavorizante, eles vão levar a uma desbiose intestinal, que a gente falou no começo da live. Tá? Então, todas essas substâncias que não são naturais vão trazer essa alteração da permeabilidade intestinal, essa desbiose, e vai impactar na ansiedade. Por quê? Porque vai alterar o tipo de probiótico dessas bactérias boas. Eu não vou produzir os neurotransmissores, e daí eu vou ficar ansiosa, enfim, tudo Aline, isso. perguntaram aqui sobre a relação do leite de vaca. O que você poderia nos falar sobre leite de vaca? Ai, ai, que polêmico. Depende muito para quem, depende dos sintomas, né? Então, assim, eu sempre penso, que leite é esse? Porque eu fui criada com leite do sítio da minha nona, que eu via a vaquinha, que comia aquele capim, enfim, né? Hoje em dia, qual que é a qualidade desse leite que você está tomando, né? Então, claro, tem marcas que estão priorizando a qualidade, a alimentação dos animais, que não tem tanto antibiótico, tantas coisas, mas depende muito da pessoa. Então, é uma análise bem individual, assim, né? Ele acaba sendo um alimento de alto índice insulinêmico, tá? Então, ele tem aminoácidos insulinogênicos,
Isso a gente pode ver um bebezinho, ele só toma leite por 6 meses e ele triplica de tamanho. Então, leite faz crescer, faz ficar mais forte, né? Então, se for uma pessoa que está aí com excesso de peso, talvez não seja interessante, né? Então, tem que ver para quem. Então, tem pacientes meus que tomam, mas tem outros que não tomam. Então, tem que ver a individualidade de cada um. Uhum. Outra pergunta aqui foi sobre a soja. O que você tem a dizer? Tá. Aí a Então, gente pode até entrar um pouquinho no glúten também, falando, né, dessa questão da síndrome do pânico, que a gente pode entrar um pouquinho. E aí, Aline? tem 2 alimentos que os chineses falam que a gente não deveria comer, eles naturais, porque eles são tão complexos que a gente não consegue extrair deles a energia, né? Que é soja e leite. Então, assim, a soja é um alimento que, primeiro, a qualidade, né? Porque a soja transgênica tem muito agrotóxico, né? Então, assim, tá, é uma soja orgânica, ok. Como que é o preparo dessa soja? Porque o ideal é que seja de forma fermentada, que é como os orientais comem, né? Então, a gente importa um hábito que é de uma soja fermentada numa raça que é diferente, gente. A microbiota deles é diferente da nossa. Então, assim, para comer soja, você tem que ter bactéria probiótica produtora de equal. Então, se você tem desbiose, vai ser horrível, porque em vez de você produzir um metabólito bom da soja, você vai produzir um metabólito ruim. Por isso que quando a gente vê estudos da soja feitos no Japão, tem muito efeito positivo, e quando você faz o mesmo estudo com uma outra população, outra raça, que consumiu a soja de outra forma, o resultado é ruim, né? Então, existem todas essas questões, né? Então, assim, tem que ver quem você é para comer a soja, se não tem desbiose, o tipo dessa soja, e se for comer fermentada, e não na forma de proteína, de leite, aí não é legal. Uhum. Porque pode levar uma desbiose também, né? Outra pergunta aqui que surgiu, sua opinião sobre o veganismo. Veganismo também depende para quem, né? Tem pessoas que têm uma tendência e que ficam muito bem tendo uma dieta vegana, outras não. Então, assim, eu não gosto de seguir uma linha, sou low carb, sou jejum intermitente, sou vegana. Não, depende da questão individual. Em termos de ansiedade, pode trazer benefícios, sim. Então, para algumas patologias, por exemplo, a endometriose, uma dieta vegetariana é bem interessante. Então, para algumas pessoas vai trazer muito benefício, para outras, não. Então, tem que ver vários sinais e sintomas, né, para dizer se vai ser bom para aquela pessoa, né? E como que ela está fazendo essa dieta, né? Uhum. Nossa, tá muito bom. Surgindo várias perguntas bem interessantes aí, né, Aline? Outro ponto que eu queria entender um pouquinho, acho que é uma dúvida de muitos, é referente a pular refeições. Hoje está muito em voga isso. Muitas pessoas acabam pulando até pela nossa rotina, né? Então, acaba pulando. Isso pode resultar em gotas de açúcar no sangue, não podem? Que podem causar uma sensação até de nervosismo, muitas vezes. E que pode, inclusive, piorar o nosso tema de hoje, a ansiedade subjacente. E como que isso funciona? A gente pode mesmo ou não pode pular refeições? Depende muito da refeição que você fez antes de pular a refeição. Então, se for, né? Porque assim, se você comeu pão refinado, né? Aí pulou uma refeição, provavelmente deu uma hipoglicemia reativa e você fique nervoso. Isso pode predispor uma síndrome do pânico até, né? Uma hipoglicemia reativa. É isso que eu gostaria que você entrasse. Nesse caso, pular refeições não é bom. A gente vê que pacientes com enxaqueca, por exemplo, que pulam refeições vão ter dor de cabeça. E tem outras pessoas que, por exemplo, fazem jejum intermitente e ficam extremamente bem. Sim. Então, depende daquele organismo, depende do que a pessoa está comendo. Então, por exemplo, se eu fiz uma refeição de manhã com ovos, eles dão mais saciedade, eles têm proteína, têm gordura, enfim, eu vou absorvendo mais lentamente. Então, eu não vou ter, eu posso, às vezes, ficar sem um lanche da manhã, que eu vou estar bem sustentada, porque eu não tive um pico e uma queda, e vou para o almoço tranquila.
né? Então depende muito daquele organismo, tá? Uhum. Para essa questão de pular refeições ou não. E outra coisa que eu queria falar também, Nathalie, sobre dietas hiperproteicas, né? Então, isso também pode piorar muito a ansiedade, você pode diminuir muito a serotonina e você pode afetar até a questão de hormônios da tireoide, tá? Então, assim, às vezes as pessoas, assim, gente, não cortem frutas e vegetais, eles são tudo de bom, né? Então, assim, tem que tomar muito cuidado, por exemplo, eu quero fazer um super low carb, mas tem várias opções de frutas e vegetais que você pode colocar e que não vão impactar num aumento da glicemia, né? Agora, só comer proteína aumenta muito o glutamato e deixa você mais excitado. A dieta fica mais inflamatória, o teu sangue fica mais ácido, vai predispor doenças, ansiedade e pode piorar muito um quadro de ansiedade. Então, muitas pessoas têm que ter assim uma quantidade de carboidrato integral, de alguma forma, em várias refeições, para elas se sentirem bem. Uhum. Aline, dormir com o estômago vazio, surgiu uma pergunta aqui da Carolina. Dormir com o estômago vazio pode ser prejudicial? Pode ser prejudicial. Então, assim, quase ninguém consegue dormir com fome. Então, você vai ficar na cama rolando sem conseguir relaxar. Então, assim, seria interessante acrescentar aí um alimento que tenha fonte, né, de serotonina, triptofano, por exemplo, uma castanha, uma banana, e não dormir com o estômago vazio, porque você não vai conseguir aprofundar o sono e dormir bem. Então, assim, às vezes a pessoa, claro, hoje se estuda muito sobre cronotipo, né, e crononutrição. Então, quando as luzes apagaram, o ideal seria a gente parar de comer também, sabe? Ir para cama cedo, acordar mais cedo. Então, seguir esse ritmo circadiano, porque o nosso corpo ele é cheio de reloginhos também, Uhum. né? Então, assim, o ideal é jantar mais cedo, mas uma refeição que te dê saciedade para você conseguir ficar lá o teu jejum de 12 horas bem, né? Uhum. Também me perguntaram aqui sobre chocolate 100%, né? Chocolate amargo. Ele é 70%, desculpa. Ele realmente é benéfico ou não? Ele acaba aumentando a serotonina, não aumenta? Aline? Aumento de endorfinas, né? Aquela sensação de bem-estar. E assim, o 70% ele acaba tendo como primeiro ingrediente a massa de cacau. A massa de cacau, ela é cheia de flavonoides antioxidantes. Então, Hum, eu defendo o chocolate, porque o cacau, ele é muito rico em flavonoides, né? Se você uhum, pegar o nibs de cacau, alguém já comeu o nibs de cacau, que é 100%, o índice ORAC dele, que é o potencial de absorver radicais livres, é enorme. Então, é uma coisa bem legal para acrescentar na dieta. E o açúcar está em segundo ingrediente. Então, de forma moderada, ele pode ser consumido. muito bom. Aline, você tem mais alguma dica? Então, a gente falou bastante da questão intestinal, só para a gente fazer uma retomada aí do nosso conteúdo, né? Para que o pessoal possa entender. A gente falou dos neurotransmissores, que são os principais para o controle da ansiedade. Vamos lá, é o GABA e a serotonina. O GABA, ele é um neurotransmissor inibitório, que ele acaba sendo ligado àquele sentimento de relaxamento, de bem-estar, acalma os neurônios. Já em contrapartida, a serotonina, ele é aquele hormônio do prazer, do bem-estar. E quando mais a gente cuidar da nossa flora intestinal, mais a gente está conseguindo cuidar desses neurotransmissores. Por aí. E você também comentou que é importante. Pode Alguém falar. colocou exercícios ali, e o exercício ajuda a aumentar a GABA. Uma aula de yoga aumenta em 27% o GABA, que é esse neurotransmissor relaxante que a Nathalie falou. Então, exercícios são extremamente importantes, né? Então, além dos exercícios, também, como você comentou, o baixo teor de magnésio pode aumentar a ansiedade. Então, a gente precisa cuidar do nível do magnésio. Os alimentos de zinco, os peixes gordurosos, que são o ômega 3, os alimentos probióticos, que também ajudam em diversos contextos, principalmente na flora intestinal, efeito positivo sobre o nervo vago, que a gente comentou, os alimentos ricos em vitamina B, certo? E... Oi? Faltou falar mais de ômega 3, vitamina D, né? Quer falar um pouquinho? Será que dá tempo, Aline? Acho que uns 5 minutinhos dá. Dá pra gente falar um pouquinho. Uhum.
O ômega 3, então, ele é uma gordura anti-inflamatória, então, extremamente importante pensando numa dieta anti-inflamatória. O DHA, que faz parte do ômega 3, ele está na bainha de mielina do neurônio, e o ômega 3, ele também está associado com o sistema serotoninérgico e GABAérgico, então ele vai ajudar na produção de serotonina e também da melatonina, que a gente falou rapidamente do distúrbio de sono. Então, à noite eu preciso da melatonina, do triptofano para formar melatonina e aprofundar meu sono, né? E a vitamina D também é extremamente importante para N funções aí. Tem que sempre avaliar, gente, os níveis e ver se precisa de uma suplementação, né? Como você falou de ômega 3, atum, teve uma pergunta ali. O que você acha do atum enlatado? Assim, ó, o melhor peixe para comer seriam os peixes pequenos, porque eles vão estar menos contaminados por metais pesados. Então, a sardinha fresca, dá para fazer um escabeche, seria uma opção interessante. O salmão, se for selvagem, seria melhor, né? E não de cativeiro, para poder ter o ômega 3. E assim, o atum é um peixe grande, então ele acaba sendo mais contaminado. Agora, assim, entre você comer um presunto e comer um atum, como um atum, né? Então, assim, é uma opção também para introduzir. O ideal é você comprar no óleo e descartar o óleo, porque as toxinas vão mais para o óleo. Mistura com abacate, então dá para acrescentar também. O problema é comer salmão todo dia e achar que é super saudável se esse salmão se ele é contaminado por mercúrio, não é uma coisa tão boa para o sistema nervoso central. Então tem que cuidar sobre isso também, né? Uhum. Você tem alguma recomendação? A gente acho que dá tempo ainda de falar um pouquinho sobre o glúten, que tem algumas pesquisas hoje falando da relação do glúten com medo, com ansiedade. Então, fale um pouquinho, qual que é essa relação? Porque muitas pessoas acabaram reduzindo e melhoraram também nos níveis da ansiedade e de medo. Isso é verdade, Aline? Então, principalmente em síndromes do pânico, Nathalie, parece que alimentos alergênicos podem ser um gatilho para as crises do pânico. E o glúten, claro, ele sofreu uma transformação ao longo dos anos e modificou a proteína dele. Mas hoje se estuda muito além do glúten, né? Então parece que assim, é importante negativar a doença celíaca, enfim, não só celíaco. Você pode ter uma sensibilidade ao glúten não celíaca. E hoje eles falam de sensibilidade ao trigo, porque não é só o glúten no trigo, tem os frutanos, tem os FODMAPs, tem os inibidores de amilase e triptina, que são vários compostos do trigo que podem causar alergias e afetar a permeabilidade intestinal, levando a ansiedade, problemas, autismo, Alzheimer, Parkinson, enfim, várias doenças, na verdade, né? Doenças Mas, assim, autoimunes. doenças autoimunes e glúten, assim, é o que fibromialgia, é o que mais tem de literatura, né? É sempre importante passar por um profissional. Então, assim, em termos de ansiedade, bem no começo da live a Nathalie já falou de vários sintomas da ansiedade, né? Formigamento, problemas intestinais, tudo isso. Então, é importante avaliar essas questões do trato gastrointestinal e adequar uma dieta, porque está muito relacionado, né? Então, assim, eu tenho isso porque eu sou ansiosa ou porque está tudo errado que eu estou comendo, e daí eu tenho esses sintomas e isso também leva à ansiedade, então é um ciclo, né? Então, todos os Estamos sintomas são... finalizando. Falta um minutinho para nós terminar a nossa live, ok? Mas pode concluir o que você está falando. Então, só para finalizar, eu queria falar assim, ó, que, por exemplo, uma dieta do Mediterrâneo, teve um estudo que mostrou que o segmento de 10 dias dessa dieta já melhorou o humor e a ansiedade. Então, se basear um pouco nisso, assim, né? De uma dieta anti-inflamatória, antioxidante. Muito bom. Bom, Aline, olha, eu agradeço muito. Foi muito legal essa troca de informações, foi show. Olha, muito obrigada por todo esse tempo, todo esse estudo, toda essa dedicação. Parabéns novamente. E vamos cuidar, acho que essas dicas que a Aline passou, acho que são cruciais para a nossa saúde. Ok, agradecemos a todos, adorei os comentários aqui, adorei a participação de todos, muito, muito grata por todos. Eu espero ter conseguido passar, né? A gente se empolga, vai falando, né? Mas é isso. Beijão, pessoal. Obrigada, Nathalie. Obrigada.
temos para fazer outras lives, né? Outras. A gente já vai estudar outras lives para fazermos juntas. Isso mesmo. Obrigada, Aline. Obrigada, pessoal. Obrigada mesmo. Tchau. Tchau, tchau.